Questão aqui do Enem sobre proporção, para a gente verificar todas as nuances de como o Enem pode cobrar nesse vestibular, beleza? A ideia é o seguinte, galera. A gente vai tentar entender cada etapa, cada ideia da questão, para que vocês possam conseguir replicar isso, a ideia principal, em outras questões parecidas e semelhantes. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: perceba a estrutura da questão, perceba o comando da questão. Antes de você ler a questão, verifique qual é o tipo, qual é o modelo da questão, o que o Enem propõe para você de competência, certo? Então, observe aqui o comando da questão. Ele fala o seguinte, ó: qual desses produtos deve ser escolhido pelo estudante? Galera, repara a estrutura da questão, repara o tipo de questão. Ele não está perguntando para você uma quantidade, ele não está perguntando para você valores numéricos, ele está pedindo para que você escolha para o estudante nesse caso. Repara que aqui se trata de uma questão que eu vou falar, ou eu vou chamar de uma questão de decisão, certo? Eu vou escrever aqui embaixo. A gente vai ter questões de decisão, beleza? Essas questões de decisão, galera, elas vão precisar de um critério, ok? Então eu vou botar uma setinha aqui e vou escrever critério de decisão. Galera, como assim? Eu identifiquei, beleza? Aqui essa etapa é de identificação. É a primeira competência que o Enem quer de você. Ele quer verificar se você consegue, de fato, perceber se a questão é de decisão. Isso é fácil. Eu verifiquei que a questão está pedindo para eu escolher alguma coisa. Depois eu preciso identificar qual é o critério de decisão. Então, repare a etapa e como eu vou resolver o problema. Eu volto para a questão e eu começo de baixo para cima. Então, primeiro, no comando da questão, eu identifiquei que se trata de uma questão de escolha, de decisão. Agora, eu vou identificar qual é o critério de decisão. E o critério de decisão está logo aqui em cima, nessa parte aqui, ó. Um estudante opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote. Pessoal, olha só. Repara que o critério de decisão, o critério de escolha é a menor quantidade de sódio, beleza? E qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: cuidado com esses distratores, tá? Porque aqui ele está pedindo a menor quantidade de sódio por pacote. Tem algumas coisas aqui que eu quero falar, tem algumas coisas que eu quero dizer aqui. Uma delas é o seguinte: você não pode se confundir, porque no momento lá da velocidade das questões do Enem, com essas palavras, menor e maior. Sublinha elas, circula elas, para você não errar, para depois você verificar se você escolheu o componente correto. Porque é muito comum de você estar lá muito vidrado nos cálculos, termina de fazer a questão, escolhe, sei lá, a maior quantidade de sódio. Poderia acontecer, erraria uma questão fácil, o TRI iria acabar despencando a sua nota. Então, galera, muito cuidado com essas palavras, circule elas e vamos agora continuar a questão. Repare o seguinte: qual é o critério? A menor quantidade total de sódio por pacote. Vamos botar isso aqui do lado, ó. Ou seja, a gente vai botar quantidade de sódio, QTD, tá? De sódio por pacote. Repara, ele está relacionando ao pacote, o pacote inteiro. Isso também poderia te confundir ali. Por quê, galera? É importante que aqui, ó, a gente vai ler aqui nas figurinhas, que a batata chips ela tem um pacote com 3 porções. Ou seja, a soma dessas 3 porções faria com que a gente teria um pacote inteiro, né? Ou seja, as 3 porções compõem um pacote inteiro. E é isso, é nessa ideia que a gente vai pegar. Ó, o pacote tem 3 porções de 50 gramas, com 170 miligramas de sódio por porção. Galera, um distrator aqui muito importante, que é muito interessante para o Enem, é o seguinte: existem informações que não são úteis, e existem informações que são úteis, e você precisa saber identificar isso, tá? Qual a ideia? Você precisa identificar quais são aquelas informações que são inúteis e que não vão importar para o problema. Repara que eu quero escolher aquele que tem menos sódio por pacote. A massa do pacote vai influir? Não. A massa do pacote não influencia em nada, porque eu já tenho a informação de porções, eu já tenho a quantidade de sódio por porção. Se fosse por massa, até que iria importar, mas no caso aqui não tem menção a massa nenhuma. Então esses dados aqui você pode de fato excluir. Muito cuidado para não sair tacando ou usando, e nem tenha medo de excluir essas informações, tá? Você precisa saber diferenciar aquilo que é útil daquilo que é inútil para a solução da questão. Agora observe o seguinte: batata chips, beleza? É um pacote que tem 3 porções, tá? De 170 miligramas de sódio por porção. O que significa 170 miligramas de sódio por porção? Significa que cada porção, a gente sempre vai modificar a frase. Vamos reinterpretar essa frase. Cada porção, ou seja, uma porção contém o quê? 170 miligramas de sódio. Se uma porção contém 170 miligramas, 3, que é o pacote inteiro, vão ter quantas? 3 vezes 170. Então eu vou botar aqui a primeira opção. Vamos para o palito de salgados, tá?
Então aqui é a batata chips. Vou botar aqui batata. Vamos para a segunda opção, palitos salgados. São 4 porções com 501 miligramas de sódio por porção. Ou seja, eu vou pegar 4 e eu vou multiplicar por 501. Isso é o palito salgado. PS. Olha o biscoito multigrãos, tá? O pacote é 8 porções por 264. Galera, se eu tenho 8 porções, cada porção tem 264 miligramas de sódio, se eu multiplicar 8 por 264, eu vou ter o total de sódio. Porque cada porção tem 264. Então, é como se eu estivesse somando 264 8 vezes, e isso é equivalente a multiplicar 8 por 264. Agora a gente vai pegar o biscoito de polvilho. São 6 porções, 6 pacotinhos. Imagine como se fosse 6 pacotinhos. Então ficaria 6 vezes 175, certo? Isso daria o total de sódio no pacote. Repara que isso aqui está no comando da questão. Não é por massa, não é por quantidade de porção, é por pacote. Por isso que a gente está analisando inteiro. A gente está analisando a quantidade total de porções. Então aqui vai ser multigrãos, que eu vou chamar de M. E aqui embaixo eu vou chamar de biscoito polvilho, então eu vou chamar de P. Galera, antes da gente finalizar a questão, eu preciso falar algumas coisas com vocês. Vamos lá. Você está numa prova rápida, você está numa prova que exige competências, que você não pode errar, enfim. E a ideia é que parece que a gente precisa fazer todas as contas. E não é difícil fazer as contas aqui, tá? Você consegue realmente multiplicar com velocidade ali. Por exemplo, esquece o zero ali, multiplica 3 vezes 17. Não seria muito difícil fazer essas contas. Porém, eu quero ensinar para vocês uma ideia que é muito interessante, porque a gente não precisa saber o valor de sódio, a quantidade de sódio que tem em cada pacote. A gente precisa selecionar o que tem menor quantidade de sódio. Então repara que são duas coisas diferentes. Eu não preciso calcular a quantidade de sódio, eu só preciso saber qual é a menor quantidade de sódio em cada pacote. Ou melhor, eu só preciso saber qual que tem a menor quantidade de sódio. E aqui eu vou utilizar uma estratégia matemática que eu vou ensinar para vocês aqui bem rapidamente aqui embaixo. Olha, verifique. Se eu tenho 4 vezes 8, galera, eu vou ensinar esse método para vocês, que é o método da multiplicação e da divisão. Como que vocês vão fazer isso? 4 vezes 8 não é a mesma coisa que eu dividir 4 por 2. Quanto que dá 4 dividido por 2? 2, né? E é a mesma coisa que eu multiplicar 8 por 2, vai dar 16. Repara, 4 vezes 8 não é a mesma coisa que 2 vezes 16? É. Vou fazer a mesma coisa de novo. Vou dividir aqui por 2 e vou multiplicar aqui por 2. Aqui dá 1 e aqui dá 32. Não é a mesma coisa, galera, que 1 vezes 32? Ou seja, se você multiplicar um lado por um valor e dividir pelo outro, não altera o resultado, não altera o produto. Se você multiplicar um fator por uma coisa e você dividir pela mesma coisa, não vai alterar o produto. E isso é muito útil para essa questão. Vamos verificar. Olha só. Repara, a gente só quer escolher aquela que tem a menor quantidade, ou seja, qual que é o produto, qual é a multiplicação que vai dar o menor resultado. Ou seja, verifique. Se eu multiplicar esse cara por 2, e eu dividir esse cara por 2, como é que vai ficar o nosso produto? Fala aí pra mim. 6 vezes... quanto? 6 vezes 85, não é? 6 vezes 85. Isso aqui não é menor do que o biscoito de polvilho? Porque 6 vezes 85 é menor do que 6 vezes 75, 175, concorda comigo? Agora dá pra comparar porque eu igualei o 6 ali. Então esse cara aqui a gente já elimina, porque ele é muito maior do que a batata. Muito maior, né? Agora verifique... Faça aqui a mesma coisa, multiplica esse aqui por 2, tá? E divida esse aqui por 2. Vai dar como? 8 vezes 250,5, né? Não é verdade? Quem é maior aqui? 8 vezes 264 ou 8 vezes 250,5? 8 vezes 264, né? Então eu tiraria esse cara aqui também. Claro, você vai fazer isso aqui numa velocidade muito mais rápida, né, galera? Agora repara, verifica. Quem é maior? Aqui é muito mais fácil de analisar, galera, inclusive. Eu tenho 4 vezes 501 e 3 vezes 170. Quem é maior nesse caso? Repara, o 3 é menor do que 4. Então aqui já seria maior. E o 501 é muito maior do que 170. Logo, 4 vezes 501 é muito maior do que 3 vezes 170, né? Porque os dois fatores são maiores. Se os dois fatores são maiores, então não tem dúvida nenhuma de que aqui, galera, a batata vai ser o quê? O produto escolhido pelo estudante, né? Dando a letra A.
E galera, por que essa questão está aqui? Essa questão está aqui por vários fatores, tá? Repara que o Enem, ele não exige de você uma capacidade matemática muito avançada, uma abstração matemática muito grande, mas é para que você consiga associar com a realidade, consiga associar com as ideias que tem no nosso cotidiano, né? E a importância disso, né? Repara que o sódio, ele está relacionado com a hipertensão. Então, são questões contextualizadas que vão buscar ali de você o quê? Competências mínimas para que você consiga selecionar as coisas. Mas essa ideia aqui final, ela é muito interessante porque evita também que você erre cálculo, que você fique muito tempo ali errando as multiplicações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like e tchau!